Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apaixonados pela Cruz. Sou Alexandre Oliveira. Estamos aqui uma vez mais para partilhar a palavra de Deus ao teu coração. Depois de algum tempo sem gravar vídeos, nós estamos de volta. Espero em Deus que nós possamos continuar gravando os vídeos e levando a palavra de Deus até você, até outras pessoas que carecem de ouvir a palavra de Deus. Nesta oportunidade, eu quero partilhar com você um texto que está em Lucas, no capítulo de número 7, a partir do versículo 11. Lucas é o terceiro evangelho. Nós temos o evangelho de Mateus, temos o evangelho de Marcos e logo após o evangelho de Lucas também temos o quarto evangelho, que é o de João. Mas hoje, como foi dito, nós estamos meditando o terceiro evangelho. O versículo 11 diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma numerosa multidão. E como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. E vendo-a o Senhor, compadeceu-se dela, e lhe disse: Não chores. Chegando-se ao esquife e parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Glória a Deus. Vamos lá. Pois bem, nós somos informados aqui nesse texto sobre duas multidões que se encontram. Duas multidões. Uma está entrando na cidade, a multidão cuja qual Cristo vai na frente. Outra está saindo daquela mesma cidade por nome de Naim. Uma vai conduzida e guiada por aquele que é a vida, outra vai ali para se despedir de um cidadão daquele local que havia morrido. Algumas famílias, não creio que não é apenas uma, mas famílias, pessoas estavam ali para buscar, para, quem sabe, falar com Cristo, seguindo, enquanto outros estão ali, do outro lado, naquela outra multidão, se despedindo. Uma multidão está em desesperança, olhando para o fim da vida. Outra multidão está olhando para Cristo como aquele que é a luz no fim do túnel. Uma multidão está desesperançosa, como foi dito, outra está cheia de esperança. Há um encontro entre ambas. Do lado está uma mãe que chora, do outro está o Cristo que tem o poder para dar vida. De um lado, a despedida de um filho único. Do outro lado, o filho único de Deus. De um lado, um que estava morto, mas estava destinado a viver. E o outro que estava vivo, queria morrer e ressuscitar para sempre. Duas situações totalmente diferentes. Há um encontro maravilhoso. Jesus Cristo se encontra, a multidão que está com Cristo se encontra com aquela outra multidão. E a Bíblia diz o seguinte, meus irmãos, meus caros amigos. Em primeiro lugar, rapidamente, Jesus, versículo 13, ele olha para aquela mulher. Vendo-a o Senhor. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é aquele que nos vê. A Bíblia diz que lá em João, no capítulo 5, ele chegou no local, em outro texto, João 5, onde tinha muitas pessoas ali enfermas, de diferentes enfermidades. Jesus viu um homem que estava ali há 38 anos e perguntou: quer ser curado? Ele disse: eu não tenho ninguém. Em outro texto, que me põe no tanque. Então Jesus disse: levanta-te e anda. Em meio a grandes multidões, Jesus, ele nos enxerga. Ele chegou aquele homem no meio daquela multidão. No meio desta multidão, onde está esta mãe que perdeu seu filho, Jesus olhou para ela e compadeceu-se dela. A Bíblia diz no próprio Evangelho de Lucas que um homem leproso chegou diante de Jesus e pediu: Jesus, se tu podes me purificar da lepra, que aquele homem era leproso. Jesus se compadeceu dele, tocou nele e disse: eu quero. Seja limpo. Porque o Deus a que nós servimos é o Deus que vê, é o Deus que se compadece do nosso sofrimento. Como a irmã de Lázaro estava de joelhos diante de Cristo, chorando, dizendo: se o Senhor estiver aqui, meu irmão não teria morrido, e Cristo se compadeceu dela. Como Lázaro pediu para que Cristo viesse à sua casa e ele se compadeceu dele, foi. Ele é o Deus que se compadece do aflito, se compadece do enfermo, se compadece do meu e do seu sofrimento.
Ele se compadece de você. Ele olha para você. Ele se importa com você. Então não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é o processo que você está enfrentando, mas o Cristo, o Deus a quem nós servimos, Ele é o Deus que vê. E o Salmo 139 diz que a palavra ainda não nos chegou à língua e Ele a sabe, Ele conhece, Ele entende, Ele te vê. Jesus, Ele te vê perfeitamente. Ele te conhece intimamente. Ele te conhece pessoalmente. Ele te conhece de forma clara, objetiva, direta. Ele nos vê. Jesus olha para aquela mãe. Jesus olha para aquela mulher e meio àquela multidão. E vendo-a, compadeceu-se dela. E vendo, compadeceu-se dela. Em primeiro lugar, Jesus vê. Em segundo lugar, ele se compadece. Em terceiro lugar, ele a consola. E diz: não chores. Não. Alguém diria que esse é o pior conselho que alguém pode dar em um momento de velório, de enterro, porque é quase que inevitável que uma pessoa que perdeu alguém, que ela não chore. Pode ser que ela não chore na frente ali das pessoas, mas chore ali escondida depois, no momento que está só, no momento que está ali se lembrando. Então você percebe isso. Muito dificilmente uma pessoa que perde alguém, ela não vai chorar. Só que Jesus olha para aquela mulher e diz para ela não chorar. Como é que nós podemos entender isso? Em primeiro lugar, Jesus é aquele que consola. Ele vê, ele se compadece e ele consola. A Bíblia diz: bendito seja, em 2 Coríntios, capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus de misericórdia e o Pai de toda a consolação. Ele é o Deus que se compadece de nós. É o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação e angústia. Ele nos consola. Então sou informado aqui por esse texto que Jesus se compadeceu daquela mulher e disse para ela: não chores. Aquele que está dizendo para aquela mulher não chorar era aquele que tem poder não apenas para consolar, mas também para mudar os processos. Aquela mulher já tinha enfrentado o processo de perca. Ela já tinha perdido o marido. Ela já tinha perdido. E agora, o texto nós lemos, ela perdeu o seu filho. Tudo, aquela cena para ela não é nova, é familiar. As lembranças vêm, a dor vem. Nenhuma mãe, ninguém quer perder o seu filho, seu ente querido. Mas aquela mulher está enfrentando esse processo uma segunda vez. Mas Jesus, Ele é aquele que tem o poder para reverter os processos dramáticos, as dificuldades que vocês estão vivendo. Ele chega. Agora, quando Ele chega, irmão, Ele chega na hora certa, porque Ele não atrasa, Ele não adianta. Ele chega na hora decisiva, Ele chega na última hora. Ele chega quando os recursos da terra se esgotam. Ele chega quando tudo parece estar perdido. Ele chega quando você já entregou todos os pontos. Ele chega e diz para mim e para você: não chore, não chore. Vou repetir: não chore. Eu não sei a luta que você está enfrentando na vida dos seus filhos, na sua casa, na sua família, as lutas, os processos que você tem enfrentado. Mas eu quero dizer que Ele chegará com socorro. Jesus olha para aquela mãe e diz: mulher, não chore. Dirigindo-se aos que conduziam o esquife, o caixão, Jesus chegou perto daquilo que causava sofrimento naquela mulher. Olhar para aquele corpo daquele jovem, daquele filho dela, e ver que não havia fôlego de vida, que ele não mais falava, não havia mais pulso, não havia mais, coração não batia, ele não respirava. Ele olhava para aquele que era o filho dela e agora ele está gélido. Provavelmente o corpo dele, se não, Jesus não chega logo, já entra em estágio de decomposição. Só que Jesus chega no momento certo. Vai até aquele menino, vai até aquilo que causa sofrimento àquela mãe e diz: jovem, ou menino em outra versão, e diz: eu te mando, eu te digo, levanta-te. Diante de uma ordem de Jesus, foi dito tantas vezes, eu torno a dizer: a enfermidade vai embora, a doença vai embora, se for um espírito maligno que perturba a casa, vai embora. Diante de uma ordem de Jesus, a morte tem que bater em retirada para reinar a vida. Jesus chegou naquele local, Jesus chegou naquela cidade, Jesus chegou para restaurar aquela família. Jesus chegou e disse: menino, eu te digo, menino, assim te digo, levanta-te. É uma ordem de Cristo. É quando Jesus chega, aquele que está prostrado, aquele que está caído, aquele que está sem vida, ele recebe vida.
Louvado seja Deus. E o menino que estava morto, ele ressuscitou. E agora a Bíblia diz que ele passou a falar, ele se sentou, ele passou a andar. E Jesus restituiu ele à sua mãe. E Jesus devolveu ele à sua mãe. Imagine a alegria daquela mãe. Tem que avisar, como diz uma canção, avisa lá pro coveiro que ele abriu o buraco, só que esse aí, nesse buraco, nessa cova, não vai entrar o meu não. Vai ter que fechar o buraco. Jesus interveio. Jesus trouxe vida. E caminhando para o final dessa reflexão, meus irmãos, você diz, Jesus fez apenas isso, Jesus fez muitos outros milagres. E todos os milagres que ele fez no passado, ele faz hoje. Ele faz nesse momento. A Bíblia diz aqui nesse mesmo capítulo, se eu não me engano, aqui no capítulo 7, nós estamos lendo o texto do capítulo 7, versículo de número 22, Jesus disse, respondeu, ide a João e anunciar isto, o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-se o evangelho. Louvado seja Deus. É o Deus a quem nós servimos. Interessante é o versículo 21 também, que diz aqui, naquela mesma hora Jesus curou. Ele é o poder, ele tem aquele que tem poder para fazer grandes coisas na sua vida no hoje, no tempo presente. Ele tem poder para fazer o coxo andar, o surdo ouvir, o paralítico se erguer, o leproso ser purificado, o morto ressuscitar. Ele tem poder. Então creia nele, confie nele, busque a ele. Dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, que Deus em Cristo continue te abençoando. Se você quiser apoiar o nosso canal, nos ajudar, está aqui vai estar na descrição a forma que você pode estar nos ajudando. Deus em Cristo te abençoe. Amém?